Em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, vamos ler do versos 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, tem nos ensinado nesses estudos nas cartas às igrejas em Apocalipse, Senhor. Fale conosco mais uma vez, como o Senhor tem feito, que o Teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, deixar que o Teu Espírito Santo realmente fale aos nossos corações, que nós possamos realmente ouvir ao Senhor nessa noite. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, nós louvamos a Ti. Amém, amém, amém. Ok, então hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de estudos nas 7 igrejas em Apocalipse, e tenho certeza que você tem notado uma certa semelhança aí em todas as cartas, né? Uma das palavras principais que tem aparecido é arrependa-se. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Volte ao primeiro amor, arrependa-se e volte aquilo que você aprendeu, arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se. Essa é uma das palavras-chave que nós temos visto nessa carta, ok? Então, nós vemos também alguns pontos positivos relacionados a essas igrejas. A fé constante, eles estão, algumas delas firmes na palavra, algumas delas enfrentaram perseguições e ficaram firmes diante das perseguições. Porém, esqueceram o primeiro amor, outras deixaram ser contaminadas pelo mundanismo, tolerância aos falsos ensinos e por aí vai, ok? Porém, hoje eu quero despertar a atenção de vocês para essas coisas, porque nós não podemos cair nessa armadilha de achar de que está tudo muito repetitivo, né? Porque facilmente nós caímos nessas armadilhas. Nós começamos a ler, se você lê o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, você vai... Se não tomar cuidado, vai cair nessa armadilha de, que coisa muito repetitiva. Na verdade, a Bíblia não tem repetição, não. A Bíblia está querendo abrir nossos olhos. O Senhor quer abrir os nossos olhos com a palavra dEle. Ele está chamando a sua igreja ao arrependimento. Ele está chamando a sua igreja a uma santidade verdadeira. A deixar de lado o mundanismo, a deixar de lado as coisas que desagradam o coração dEle e viver de maneira digna do Senhor, com vestes limpas. Vestes sujas significam pecado na sua vida. Como estão as nossas vestes essa noite? As nossas vestes estão limpas diante do Senhor? Imaculadas? Ainda não. Ainda não. Mas nós estamos no processo. Mas nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com corações arrependidos, verdadeiramente. Amém? Então não caia nessa cilada que Satanás quer colocar na sua cabeça, que isso aqui está ficando repetitivo. Não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada de que isso eu já sei. Não caia na cilada de que está tudo bem comigo. Foi isso que aconteceu com a igreja de Sardes. Eles achavam que estava tudo bem. Eles achavam que estavam vivos, mas diante do Senhor estavam mortos. Eles achavam que estavam fortes, mas diante do Senhor estavam fracos. Eles achavam que estavam fazendo diferença, mas na verdade só tinha espiritualidade falsa.
Vamos colocar assim para ficar melhor. Amém? Então vamos ter cuidado com isso. Ok, então lembra que eu falei lá no início da série algumas coisas importantes que nós aprenderíamos com essas cartas em Apocalipse? Eu falei de 5 coisas. Lá no primeiro estudo, lá atrás, sei lá, 2 meses atrás, eu falei de 5 coisas que a gente ia aprender acerca de Jesus Cristo, porque Apocalipse fala o tempo todo acerca do Senhor Jesus Cristo. Não fala somente do final dos tempos, fala do final dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Amém? E é isso que nós ansiamos, é isso que nós esperamos, que a irmã orou aqui essa noite. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. O mundo tem dado sinais disso dia após dia. Nós temos vivido isso. O Júnior falou aqui do nosso lado. Não precisa ir muito longe, não. Nós temos vivido isso aqui do nosso lado. O Senhor está às portas. Estejamos vigilantes. A palavra dessa noite é: esteja vigilante. Sempre. Sempre. Não caia nessas armadilhas. Então, as 5 coisas. Primeiro, a certeza de que Jesus tem total controle da igreja. Amém? Segundo, Jesus tem total controle da história. Ok? Terceiro, a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja de Deus. Quarto, os inimigos que perseguem a igreja serão destruídos por Jesus. E quinto, os inimigos de Cristo terão de enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Então não se esqueçam disso, gente. Nada acontece por acaso. Tudo está sob o controle do Senhor. Tudo, todas as coisas. Ele está sob o controle da igreja, Ele está no controle da história, Ele sabe todas as coisas. Amém? Ok. Então, um exemplo do que nós fizemos com as outras igrejas e cidades relacionadas, nós também vamos fazer com Sardes, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, sobre a história dessa cidade, ok? A história da cidade, na verdade, tem muito a ver com a igreja de Sardes, ok? Então, Sardes estava apegada, tanto a igreja quanto a cidade estava apegada ao seu passado. Essa cidade um dia foi capital do antigo reino da Lídia. Ok? Foi uma das cidades mais magníficas do mundo naquele tempo, que foi no século 7 a.C. Foi uma cidade magnífica, realmente, mais uma vez, com todos aqueles templos de adoração aos deuses pagãos, uma cidade fortificada, ficava no alto de uma colina, fortificada, rodeada de abismos, ou seja, muito difícil do inimigo entrar, muito difícil do inimigo invadir a cidade. Mas exatamente o que aconteceu com a cidade é o que aconteceu com a igreja. Eles não estiveram vigilantes. Os inimigos aproveitaram enquanto os soldados dormiam e entraram por uma fresta que tinha na muralha em volta da cidade. Por uma fresta. Todo o exército entrou por aquela fresta e acabaram dominando a cidade toda. Cuidado. Cuidado com a brechinha que está aberta. É ali que o inimigo entra. Ouça o que o Senhor diz à sua igreja essa noite. Nós precisamos estar vigilantes. Nós não podemos dormir, espiritualmente falando. Você pode dormir, inclusive não dorme aqui não, dorme só lá na sua casa. Ok? Dorme aqui não. Lá na sua casa você pode dormir. Agora não. Acorda, igreja. Em nome de Jesus. Se eu ver eu dormindo, eu vou gritar hoje aqui, hein? Em nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes. Amém? Então vamos lá. Então, se nós colocarmos na linguagem de hoje, essa igreja e essa cidade achava que se garantia, né? Nós ouvimos muito, você acha que se garante, né? Não, você não se garante não, quem te garante é Jesus Cristo. Quem me garante é Jesus Cristo, eu não me garanto não. Nós não podemos nos garantir. Quando nós achamos que nós nos garantimos, aí é que está nosso problema. Porque nós achamos que estamos fortes, aí é que estamos fracos. Aí é que está o problema. Nós achamos que estamos fortes. Então essa cidade viu assim. E além disso, eles eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Olha o perigo. Olha o perigo da igreja ser arrogante, orgulhosa e autoconfiante. O inimigo penetra. O inimigo entra pela brecha, onde nós não vemos, onde nós menos esperamos. Nós não podemos dormir. Amém? Amém? Ok. Notem, o inimigo ele é persistente. Diz a história dessa igreja que o rei Ciro da Pérsia, ele cercou a cidade por 14 dias.
Ele não chegou lá e falou assim, vamos ver onde a gente vai entrar, não dá, vamos embora, não. Ele ficou lá, cercando a cidade, procurando brecha, procurando brecha, procurando brecha. O nosso inimigo é assim que ele faz com a gente. A Bíblia diz que ele está onde? Ao derredor, bramando como quem? Como leão a quem possa tragar. Ele está ao derredor, queridos. Nós precisamos estar atentos a ele. Cuidado, cuidado. O inimigo ficou lá 14 dias em volta da cidade esperando que os soldados dormissem, que os homens daquela cidade dormissem para que eles pudessem invadir. E foi exatamente o que aconteceu. Por causa da autoconfiança e da falta de vigilância. Autoconfiança por quê? Eles achavam que estavam protegidos. Estamos no alto de uma colina, cercado de precipício para todo lado, com uma muralha em volta da cidade. Aqui ninguém entra. Autoconfiança. A confiança deles não estava no Senhor. Quando a nossa confiança não está no Senhor, a nossa muralha cai. Quando a nossa confiança não está no Senhor, nós caímos no precipício que nós achamos que está nos defendendo. Cuidado. Então, os membros dessa igreja entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo quando ele afirmou aqui no verso 3. Estejam atentos, vigilantes, ou virei como ladrão na hora que vocês menos esperam. Ou seja, Jesus voltou lá no passado para lembrar eles, olha, vocês já passaram por isso antes. Lembra da história? E vocês estão caindo no mesmo erro. Acordem, sejam vigilantes, porque eu virei como ladrão. Que hora que o ladrão vem? Meio-dia, quando você está em casa, acordado? Não. Você acha que aquelas pessoas que estavam ali em London Bridge ontem, a polícia e todo mundo que estava ali, estavam esperando aquilo? Não. Acontece quando ninguém espera. A polícia está vigilante, a polícia está o tempo todo investigando, vendo suspeito, mas acontece do nada. O cara vem simplesmente dirigindo uma van e sai de lá e sai atacando as pessoas com faca. Quem que vai esperar um negócio desse, gente? As pessoas esperam como eles estão esperando. O cara com uma veste lá, cheio de bomba, e sei lá, que feito em casa, e eles vão lá investigar. Agora, você vai esperar que um cara vai dirigir uma van para atacar em cima das pessoas e sair de dentro do carro com uma faca e sair atacando o primeiro que ele vê na frente? Você vai esperar isso? Não. É exatamente isso. Nós precisamos estar vigilantes. Inclusive, nós temos falado já, temos conversado, ok? Falei com o Trevor de manhã que nós precisamos tomar cuidado com a portaria da igreja. Ok? Nós estamos vivendo tempos difíceis, queridos. Houve ataques à igreja, agora recentemente no Egito, houve nos Estados Unidos, e para acontecer aqui também, é facinho. Porque nós precisamos estar vigilantes. O tempo todo vigilantes. Por que eu falo para vocês? Eu não gosto dessa porta aberta. Eu não gosto dessa porta ficar aberta. Deixa ela fechada. Está calor, então nós vamos comprar ventilador, mas deixa a porta fechada. E precisa estar alguém o tempo todo atento na porta. Amém? Glórias a Deus. Estejamos vigilantes. Vigilantes. Então a igreja de Sardes tomou a forma da cidade. Nós não podemos tomar a forma de Londres. Ficar só deslumbrados. Londres é lindo. Londres é lindo, gente. Você não se deslumbra com Londres quando você vai lá para o centro? Quando você vai passear no Big Ben, vai passear nas pontes, lá na London Eye, nos parques. Eu fico deslumbrado toda vez que eu vou. É lindo. Nós não podemos cair nessa armadilha de ficar só deslumbrado e esquecer de vigiar. Nós não podemos ficar deslumbrado com a vida londrina, com a libra londrina, com as coisas que o dinheiro pode nos dar, com as coisas materiais que Londres ou que a Inglaterra pode nos dar, e perdemos a vigilância. E ficamos arrogantes e achamos que nós nos garantimos fisicamente, materialmente e espiritualmente. Quando nós estamos assim, o diabo está pronto para atacar. Estejamos vigilantes. Amém? Glória a Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. A Bíblia diz que aquela igreja, eu estou parafraseando aqui, que aquela igreja estava vivendo uma espiritualidade falsa. E achava que estava viva, mas, aos olhos do Senhor, isso é espiritualidade falsa. Eu fiz uma pergunta lá também na primeira pregação nessa série, tem feito todos os dias. Isso é o que o Senhor está dizendo da igreja, não é isso? O que o Senhor pode dizer de mim e de você como igreja dele essa noite? Será que nós estamos vivendo uma espiritualidade falsa? Será que nós achamos que estamos vivos, mas estamos mortos? No pecado?
Na falta de vigilância? Será que o Senhor pode dizer para a gente, eu me alegro com a sua vida, porém, contra isso tenho contra você, desculpe. E com certeza ele vai ter, viu? Com certeza ele tem. Mas o que é? Cada um tem que se analisar aí agora. Analise você mesmo. Faça uma autoanálise. Não seja autoconfiante ao ponto de achar que você não tem problema, porque nós temos. Não seja autoconfiante, não seja arrogante o suficiente para dizer que está tudo bem. O irmão vem falar com você, você levanta o nariz e fala comigo, está tudo bem, irmão. Não está, não. Não está, não. O Senhor usa o irmão para te exortar. O Senhor usa o irmão para conversar com você, para chamar você para orar. Não seja arrogante. Nós precisamos ouvir o que o Senhor diz às igrejas. O que Ele está dizendo para nós essa noite. Deixa eu contar a história aqui de um pastor. Um certo pastor estava vivendo numa igreja semelhante a Sardes, onde o povo era parcialmente incrédulo, vinha na igreja, mas não participava de nada, vinha na igreja, mas não acreditava em nada que era pregado ali, tudo era história para boi dormir. Parte da igreja era assim, outra parte da igreja vinha para a igreja como se fosse um clube social, outra parte da igreja vinha para a igreja com arrogância, com o nariz empinado, não queria ouvir ninguém, não queria ouvir o pastor, quanto mais a Jesus. Outra parte da igreja achava que estava viva, mas estava morta porque estava vivendo em pecado. E claro, tinha aqueles que se salvavam, dos poucos, se peneirassem, tinha aqueles que se salvavam. Mas aí o pastor, vendo essa situação toda, orou ao Senhor e pediu um reavivamento espiritual naquela igreja. É o que nós precisamos. Nós precisamos de um reavivamento espiritual nas nossas vidas, todos os dias. Nós precisamos pedir isso para o Senhor. Todos os dias, Senhor, reaviva a minha fé, reaviva o meu espírito, reaviva a minha confiança, reaviva a minha vontade de te servir em nome de Jesus. Nós precisamos pedir isso. Ok? E esse pastor viu isso. Ele então convocou a igreja. Imagine eu convocando vocês aqui essa noite. Para a semana que vem nós vamos ter um culto fúnebre. Mas quem morreu? Não interessa quem morreu, nós vamos ter um culto fúnebre. E no próximo domingo, os irmãos chegaram naquela igreja e tinha ali um caixão em frente ao púlpito. Caixão lacrado, em frente ao púlpito. E a igreja enfeitada com flores, um culto fúnebre. O pastor pregou a palavra, confrontou os irmãos em Apocalipse 3, falando da igreja de Sardes, falando de que a igreja achava que estava viva, mas estava morta nos seus pecados. E o pastor então chamou a cada um dos irmãos a se levantar e vir e olhar quem estava ali no caixão. Para surpresa de todos, cada um que se levantou, olhou para dentro do caixão e viu a si mesmo. Dentro do caixão havia um espelho. Aquilo gerou tal comoção na igreja que houve um reavivamento espiritual naquele lugar. Porque as pessoas entenderam a mensagem. Quando você olhou lá para dentro, você falou, o Senhor está falando comigo. Eu preciso desse reavivamento. Eu preciso desse crescimento espiritual. Eu preciso que o Senhor me exorte mais uma vez. Eu preciso que o Senhor, mais uma vez, coloque aquele primeiro amor que um dia eu tive e que talvez está com o tempo, com as circunstâncias, com o desânimo, com a perseguição, sei lá o que tem acontecido na sua vida, com o trabalho, com o dinheiro, porque não pense que porque a sua vida está tudo bonitinha, materialmente falando, que a sua vida espiritual também está. Não é bem assim, não. Ok? Então, pense você saindo aí do seu lugar, vindo aqui agora e olhando para dentro desse caixão e enxergando a você mesmo. Aquilo houve uma comoção na igreja, houve choro, houve arrependimento, as pessoas se ajoelharam e se arrependeram. Diante do pastor? Não. Diante do Senhor Jesus. Pedindo que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na vida deles naquele dia. Então, um despertamento é necessário. Quando crentes só têm nome no rol de membros da igreja, um despertamento é necessário. Quando o crente só tem nome no papel, nós precisamos ser crentes de verdade, queridos, que vive a palavra do Senhor, que participa das atividades da igreja, que sabe o que está acontecendo na vida da igreja. Quanto tempo faz que você não vê sequer numa reunião de membros? Nós só temos 4 no ano.
Se você faltou nas últimas 2, você vai ter chance só de mais 2. Nós precisamos ter responsabilidades. Precisamos saber o que está acontecendo na nossa igreja. Para depois não sair por aí falando besteira. Porque não faz isso, não faz aquilo outro, não tem aquilo outro, que nós discutimos isso em reunião de membros. E aí você não sabe o que está acontecendo, depois sai lá fora falando besteira. Então nós precisamos estar atentos a isso. O nosso nome não pode estar só no papel. Nós precisamos e outra coisa, o nosso nome não pode estar só no papel, no sentido espiritual também não. Precisamos ser ativos, espiritualmente falando. Precisamos orar. Nós chamamos a igreja para orar uma vez por mês. Uma igreja de 80 membros. 80 membros, pelo menos. Fora os congregados. E convidamos a todos. Nós fazemos o culto de oração uma vez por mês. O número maior que nós tivemos aqui foi 20. Foi recorde. Queridos, o culto de oração não é para mim, não. É para vocês. O culto de oração, inclusive, foi indicado, foi sugerido. Foi sugerido por vocês. Foi vocês que sugeriram. Olha, nós precisamos orar mais como igreja. Só que vocês sugerem, mas vocês não querem fazer. Então vamos acordar. Eu entendo perfeitamente que a vida aqui é muito corrida. Às vezes você está cansado do trabalho, você não conseguiu chegar, você mora longe, você não consegue. A gente entende tudo isso. Mas se esforce um pouquinho. Essa palavra é de encorajamento. Eu não estou reclamando que você não vem, porque eu venho. Eu sou abençoado quando eu venho. Ah, mas para você é facinho, você mora aqui do lado. Amém, mas eu já morei do outro lado da cidade e eu vinha também. Então, é um encorajamento para você. Participe, porque isso é para você. Aliás, é para você não, é para a glória do Senhor, mas é para edificar você. É para edificar o seu espírito, para edificar a sua fé, para você ter comunhão com os irmãos, para você conhecer também os irmãos da igreja aqui de manhã. Quantos irmãos você conhece pelo nome? Pelo nome da igreja da manhã. Por que nós fazemos exchange service? Por que nós fazemos culto juntos? Por que nós fazemos um culto só, todo mundo junto, para a gente servir a comunidade? Para a gente ter integração, porque nós somos uma igreja só. Essa igreja, irmão, essa igreja não é uma igreja brasileira. Nós temos um ministério de língua portuguesa, mas essa igreja é uma igreja inglesa. E nós precisamos entender isso. E nós somos irmãos em Cristo. Amém? Então imagine você vindo aqui na frente e olhando para esse espelho. Alguém um dia disse que o diabo não teve trabalho nenhum em perseguir a igreja de Sardes. Ela já estava derrotada pelos seus próprios pecados. Diz um historiador que onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. Não precisa. A igreja já está morta. Para que matar fisicamente se espiritualmente eles já estão mortos, que é muito pior. Não precisa matar fisicamente. A gente só mata fisicamente, porque a gente não, misericórdia. Ele só mata, o inimigo só mata fisicamente quando ele não consegue te calar. Nós temos que matar, porque ele não vai parar de pregar. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Nós vamos ter que matar eles, porque eles não vão parar de pregar. A gente prende, manda eles parar, eles não param. A gente bate, manda eles parar, eles não param. Então vamos ter que matar, porque aí eles param. É assim, martírio é isso. Aqui está dizendo que o diabo nem precisou fazer isso, porque a igreja já estava morta no pecado. Já estava morta no pecado, infelizmente. Jesus no verso 2 aqui de novo diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta, estava para morrer. Ou seja, aqueles crentes viviam uma vida dupla. Uma vida aqui dentro, outra vida lá fora. Uma vida de crente aqui dentro e uma vida completamente diferente lá fora. Suas obras não eram íntegras diante do Senhor Jesus. Os olhos deles não estavam fitos no Senhor Jesus, os olhos deles estavam neles mesmos. Ou seja, eles olhavam para o seu umbigo. Não estavam no Senhor Jesus. Eles queriam glória para si, enquanto a palavra nos ensina e nos exorta a darmos glória somente ao Senhor Jesus, somente a Deus. Eles queriam glória para si. Eles queriam mostrar para a comunidade em volta deles que eles eram bons. E eles não eram.
Eles queriam promover seus próprios nomes e não o de Cristo. Nós estamos aqui para promover o nome de Cristo. Nós não estamos aqui para promover o nome de Cliff Oak Church ou Voz do Deserto. Nós estamos aqui para promover o nome de Cristo. Sim, nós promovemos, de certa forma, o nome da igreja, para as pessoas conhecerem o ministério e virem aqui para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós não promovemos o nosso nome nesse sentido, nós promovemos o nome do Senhor. A partir do verso 3, Jesus então aponta para as coisas principais por um reavivamento espiritual. Volte-se para a palavra, lembre-se do que recebeu e ouviu. O primeiro sinal de avivamento, gente, é quando o povo se volta para a palavra. Quantas vezes você já ouviu eu pregando, pastor Kleber pregando, pastor Joaquim pregando, pastor Macmillan pregando sobre o reavivamento que teve aqui já? Na Escócia, na Irlanda, aqui mesmo na Inglaterra. Quando começou? Quando o povo se voltou para a palavra e para a oração. Homens de Deus que o Senhor usou, através do seu Espírito Santo, poderosamente, para proclamar a palavra. Diz a história que Spurgeon, quando ia pregar, vinha gente de 200 milhas de distância para ouvi-lo aqui, em Elephant and Castle. Como? A palavra se propagava. Olha, o príncipe dos pregadores vai pregar. E ele não pregava dele, não, ele pregava do Senhor Jesus. E a palavra dele era dura, a palavra dele era arrependimento. A palavra dele não era passar a mão na cabecinha, não. Olha, vem para Jesus que tudo vai ficar bem. Não, arrependa-se, pecador. Arrependa-se, senão você vai para o inferno. A palavra era essa. E vinha gente de 200 milhas para ouvi-lo pregar o Evangelho. Nós falamos sobre isso aqui semana passada, sobre a questão de Atos, no dia de Pentecostes, lembra disso? Nós discutimos bastante, inclusive, sobre isso aqui a semana passada. O problema é que nós nos apegamos só no que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu e houve aquela questão das línguas todas, mas na verdade, se você for um pouquinho para frente ali, o que aconteceu depois disso tudo? Pedro pregou a palavra, e foi depois da pregação que 3.000 pessoas se arrependeram. Não foi por causa das línguas, não foi porque, não, foi depois da pregação de Pedro, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. 3.000 foram acrescentados, aceitaram Jesus e foram batizados e foram acrescentados à igreja do Senhor. Pregação da palavra. Não foi por causa dos dons que eles receberam, não foi por isso, foi por causa da pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. É para isso que nós temos que estar atentos, ok? Segunda coisa, vigilância espiritual. Se você quer avivamento, apegue-se ao Evangelho. Apegue-se à palavra do Senhor. Segunda coisa, vigilância espiritual. Nós precisamos ser vigilantes. Já falei e repito. Sardes caiu porque não vigiou. Os inimigos a invadiram porque eles dormiram. Não podemos dormir. Não podemos dormir. Jesus usa o passado da igreja para alertá-los sobre o presente. Jesus está usando o passado da igreja para nos alertar hoje. Não brinque com o inimigo, não brinque com o pecado. Em nome de Jesus. Nós, como crentes, precisamos muitas vezes fugir de lugares, fugir de situações, até de pessoas que podem nos fazer tropeçar. A Bíblia nos ensina que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Resista e ele fugirá de vocês. Corta a volta, amigo. Está te fazendo pecar? Corta a volta. Tem a história de um pastor jovem lá no Brasil. Essa história é verdadeira também. Pastor jovem, tinha acabado de assumir uma igreja no Rio de Janeiro. E todo dia ele pegava aquela vielinha para subir o morro. Todo dia ele saía da casa dele, ia lá e ia subir o morro, porque a igreja ficava lá no morro. E aí ele começou a passar em frente à casa de uma moça, e a moça todo dia estava varrendo na frente da casa. Bom dia, pastor. Bom dia. E ia embora. E quando ele voltava, bom dia, pastor. Ou boa tarde, pastor. Boa tarde. E voltava embora. Só que cada dia que ele passava, essa moça estava com um short mais curto. Ele começou a perceber. O que ele fez? Mudou a rota. Mudou a rota. Falar,
É isso que você quer, diabo? Mas você não vai me pegar. Eu sou casado, sou fiel à minha esposa e sou fiel ao meu Senhor. Eu sei do chamado que eu tenho. Eu não vou cair nessa armadilha. Eu estou vigilante. Eu estou acordado espiritualmente. Mudou de caminho. Acabou a tentação, amigo. O nosso problema é que se acontece isso muitas vezes, não estou dizendo isso da moça, mas o pecado está ali e você se garante, você bate no peito e fala, não, eu vou porque eu posso, eu venço ele. Aí é onde você cai. Aí é onde nós caímos. Quando nós nos garantimos, a gente bate no peito e fala, não, eu consigo superar. Aí nós não pedimos ajuda por irmão, não pedimos para ninguém orar com a gente, não lemos a palavra, não buscamos ao Senhor, porque eu me garanto. Você se garante sim, lá no inferno. É isso aí, lá onde a gente vai se garantir, se a gente continuar assim. Nós precisamos estar vigilantes. Vigilância espiritual é vital para um reavivamento na igreja, na minha vida e na sua vida. Buscar a palavra, vigilância espiritual, uma volta à santidade, Vestes sujas, como eu já disse, falam de pecado. Veste suja fala de pecado. Como estão as nossas vestes hoje diante do Senhor? Nós precisamos voltar à santidade. O que é viver uma vida santa para você? O que é viver uma vida santa para a gente? Não estou falando santidade que nem essas religiões por aí prega, não. Estou falando, quem que é santo? Você é santo? Eu sou santo, você é santo? Nós somos santos. Santos é quem? Quem é santo, pastor? Separado. Você é separado pelo Senhor Jesus e para Ele? Então você é santo. Mas você tem vivido uma vida de santidade para Ele? Essa é a questão. Nós precisamos voltar a essa vida de santidade. Nós erramos. Nós pecamos. Mas a Bíblia diz, arrependa-se. Lembre-se de onde você caiu. Volte-se para a palavra. Arrependa-se. Em quarto lugar, Jesus é quem faz o reavivamento. Não somos eu, nem o pastor Kleber, nem o pastor Joaquim, nem ninguém. Jesus é quem dá essa bênção para nós. Ele conhece o estado da igreja. Nós podemos enganar as pessoas, mas o Senhor Jesus nós não enganamos. Ele conhece os nossos atos, as nossas motivações, Ele conhece o nosso coração. Amém? Que possamos estar atentos. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Somente Ele pode restaurar a igreja. Você pode fazer o plano de evangelismo que você quiser. Você pode fazer o plano de membresia que você quiser. Se Jesus não estiver na causa, o seu trabalho vai ser frustrado. Porque é Ele quem levanta uma igreja. É Ele quem pode me levantar e te levantar. Não se apegue no homem. Não se apegue às circunstâncias. Apegue-se no Senhor Jesus. Olhos fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não apegue-se à murmuração, não apegue-se à fofoca, não apegue-se se o pastor pula, se o pastor não pula, se o pastor grita, se o pastor fala baixo. Não apegue-se a isso, apegue-se à palavra do Senhor, porque através dela é que você pode encontrar salvação no Senhor Jesus Cristo. É a palavra, somente ela. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos participar hoje da ceia do Senhor. E eu quero pedir para que você tire uns minutos, para que você faça essa autoavaliação.